A câmara eleva-se sobre os telhados dourados de Florença ao amanhecer. Na penthouse mais exclusiva da cidade, Rurik Volkov observa a cidade que domina com mão de ferro. Os seus dedos tamborilam no vidro enquanto um sorriso predatório cruza o seu rosto. Mais um coração partido, mais uma vitória, pensa, recordando-se da herdeira francesa que deixou a sua cama a chorar na noite anterior. Mas, nesse exato momento, a 300 metros de distância, entre as paredes sagradas de uma igreja medieval esquecida, a Mara Liora acaricia com reverência um fresco do século XIV. As suas mãos trêmulas seguram o pincel que poderia salvar séculos de história. O que nenhum deles sabe é que em 48 horas os seus mundos irão colidir de uma forma que mudará para sempre o significado de poder, paixão e redenção. O caçador está prestes a tornar-se a presa. O sol de outubro filtrava-se pelas enormes janelas da penthouse de Rurik Volkov, projetando sombras douradas no chão de mármore travertino que ele tinha mandado trazer especialmente das pedreiras de Tivoli. Às 7h30 da manhã, já estava acordado há 2 horas, revendo contratos que determinariam a futura arquitetura de Florença. Rurik não era apenas mais um magnata do imobiliário. Aos 35 anos, tinha construído um império que se estendia de Moscovo à Toscana, transformando palácios históricos em hotéis de luxo e transformando ruínas medievais em complexos residenciais exclusivos. O seu apelido, Volkov, significava lobo em russo, e ele tinha honrado essa herança com uma reputação que o precedia em cada reunião. Implacável nos negócios, irresistível com as mulheres e absolutamente cruel quando alguém interferia nos seus planos. Sr. Volkov, a voz do seu assistente Marco interrompeu os seus pensamentos através do intercomunicador. A Sra. Dubois está aqui para se despedir. Um sorriso de lobo curvou os lábios de Rurik. Isabelle Dubois, herdeira de uma fortuna de vinícolas francesas, tinha partilhado a sua cama durante 3 semanas, tempo suficiente para ela começar a falar de anéis e futuros, e mais do que suficiente para ele se aborrecer com a sua adoração previsível. "Deixa entrar", murmurou, endireitando a gravata de seda italiana que tinha escolhido especificamente porque realçava o cinzento aço dos seus olhos. Isabelle envolveu-se num casaco de cachemira de cor creme, o seu rosto perfeitamente maquilhado, incapaz de esconder a dor nos seus olhos verdes. Era bonita, sofisticada, exatamente o tipo de mulher que tinha adornado o seu braço em inúmeras galas e recepções, e exatamente o tipo de mulher de quem se cansava com a mesma facilidade com que mudava de fato. "Rurik", a sua voz tremeu ligeiramente. "Preciso de saber se o que partilhamos significou algo para ti." Ele aproximou-se dela com aquela graça felina que aperfeiçoara ao longo de anos de conquistas, pegando nas suas mãos entre as suas. "Isabelle, minha querida, o seu sotaque russo mal se notava depois de 15 anos a viver em Itália. O que partilhamos foi memorável, mas ambos sabemos que somos pessoas com vidas muito diferentes." As lágrimas que ela tinha lutado para conter finalmente rolaram pelas suas bochechas. "És um monstro", sussurrou. "Um dia alguém te fará sentir exatamente o que me fizeste sentir, e espero estar lá para o ver." Depois de ela partir, deixando para trás apenas o fantasma do seu perfume francês, Rurik regressou ao seu escritório com a satisfação do caçador que tinha completado com sucesso mais uma expedição. O seu telefone tocou. Uma mensagem da sua irmã Catarina de São Petersburgo. "Rurik, a mamã pergunta quando é que te vais assentar. Disse-lhe que quando o inferno congelar, estou a fazer a coisa certa." Ele respondeu com um emoji de lobo e foi para a garagem subterrânea, onde o seu Maserati Gran Turismo preto o esperava. Tinha uma reunião importante às 10 da manhã, a inspeção final da igreja de Santa Maria delle Lacrime, uma pequena joia medieval que tinha adquirido por uma fração do seu valor real graças às dívidas da diocese local.
Os planos arquitetônicos já estavam prontos. A igreja do século XIV seria demolida para construir um complexo de apartamentos exclusivo com vista para o Arno. Cada unidade seria vendida por nada menos que 3 milhões de euros. E ele já tinha uma lista de espera de oligarcas russos e magnatas americanos ansiosos por possuir um pedaço da história florentina. Enquanto conduzia pelas ruas estreitas de pedra do velho Arno, Rurik sentia-se invencível. O mundo era seu para ser tomado, modificado e beneficiado. As regras eram simples. Tudo tinha um preço, e ele estava sempre disposto a pagá-lo. A igreja de Santa Maria delle Lacrime erguia-se modestamente entre os edifícios mais modernos, a sua fachada de arenito marcada por séculos de história. Rurik estacionou o Maserati e verificou o seu relógio Patek Philippe, 10 horas. Pontualidade alemã com paixão italiana, como gostava de dizer. Empurrou a pesada porta de madeira esculpida e entrou no interior semi-escuro, esperando encontrar o espaço vazio e pronto para a demolição. Em vez disso, parou abruptamente. Havia alguém lá. A 20 metros de distância, uma figura feminina estava em cima de um andaime improvisado, a trabalhar meticulosamente num fresco que decorava a parede lateral esquerda. Vestia um macacão manchado de tinta. O seu cabelo castanho escuro estava apanhado numa trança desgrenhada e estava completamente absorta na sua tarefa. Com licença, a voz de Rurik ressoou no espaço sagrado, carregada de autoridade. Esta propriedade é privada. A mulher virou-se lentamente, e Rurik sentiu algo estranho no peito, como se o ar a tivesse abandonado de repente. Tinha os olhos mais intensos que ele alguma vez vira, de uma cor mel escura, com pequenas manchas douradas, que pareciam arder com a sua própria luz. O seu rosto era oval e delicado, mas havia uma firmeza no queixo que falava de uma determinação inquebrantável. Eu sei, respondeu em italiano perfeito, mas com um ligeiro sotaque que ele não conseguiu identificar de imediato. E também sei quem você é, Sr. Volkov. Eu sou Amara Liora, restauradora de arte, e tenho autorização oficial da superintendência para completar a restauração destes frescos antes que você os destrua. Rurik subiu lentamente as escadas que levavam ao andaime, cada passo calculado e predatório. Senhorita Liora, receio que tenha havido um mal-entendido. Esta igreja será demolida em exatamente 2 semanas. Qualquer projeto artístico deve cessar imediatamente. Amara desceu do andaime, com uma graça natural que não passou despercebida a Rurik. Era mais alta do que ele tinha pensado inicialmente, talvez 1,70 metros, e havia algo na forma como se movia que lhe recordava uma bailarina. Quando esteve à sua frente, ele pôde ver que ela mal chegava ao seu queixo. Sr. Volkov, a sua voz era suave, mas firme. Estes frescos datam do ano de 1380. Foram pintados por um discípulo de Giotto, cujo nome se perdeu na história, mas cujo gênio sobreviveu nestas paredes. Será que vai mesmo destruir 500 anos de patrimônio cultural por um complexo de apartamentos? A pergunta deveria ter sido fácil de responder. Claro que sim. Os apartamentos gerariam 30 milhões de euros em lucros, enquanto os frescos nem sequer valiam o custo da sua restauração. Mas algo na forma como ela o olhou, com aquela mistura de desafio e súplica silenciosa, fê-lo duvidar pela primeira vez em anos. A arte é bonita, senhorita Liora, ele finalmente respondeu. Mas não paga as contas, e definitivamente não justifica ter um projeto de 60 milhões de euros. 60 milhões? Ela levantou uma sobrancelha. Pensei que tivesse pago apenas 8 milhões por esta propriedade. As suas margens de lucro são impressionantes. Rurik sentiu uma faísca de irritação misturada com algo que não experimentava há muito tempo. Respeito. Esta mulher tinha feito o seu trabalho de casa. Negócios são negócios.
Se a igreja não tivesse acumulado dívidas astronômicas, eu nunca teria tido a oportunidade de comprar esta propriedade. Aproveitar-se do desespero dos outros, murmurou Amara, virando-se para o fresco. Que nobre! Perdão? Ela virou-se novamente para o enfrentar. E desta vez, Rurik pôde ver fogo nos seus olhos dourados. Eu disse que aproveitar-se do desespero dos outros para destruir o patrimônio cultural é muito nobre, especialmente vindo de alguém que provavelmente nunca criou nada de belo na sua vida. O silêncio que se seguiu foi elétrico. Nenhuma mulher lhe tinha falado assim. Nos seus círculos sociais, a sua riqueza e poder rodeavam-no, de uma corte de aduladores que nunca se atreveriam a desafiá-lo. Isabelle, como todas as outras, tinha sido submissa, compassiva, previsivelmente apaixonada. Mas Amara Liora olhou para ele como se ele fosse exatamente o que era, um predador, e estranhamente isso o excitou. Senhorita Liora, ele deu mais um passo, invadindo subtilmente o seu espaço pessoal. Sugiro que arrume os seus pincéis e procure outro projeto. Esta igreja será demolida, com ou sem a sua aprovação. Não, a resposta foi simples, direta, inquebrantável. Não? Não. Amara cruzou os braços sobre o peito. Estes frescos são um patrimônio da humanidade. Se você quiser destruí-los, terá de passar literalmente por cima do meu cadáver. Rurik sentiu algo estranho a mexer-se no seu peito. Quando foi a última vez que alguém lhe tinha dito não, sem pestanejar? Quando foi a última vez que ele tinha encontrado verdadeira resistência à sua vontade? Muito bem, murmurou, a sua voz a assumir aquele tom perigosamente suave que os seus adversários comerciais tinham aprendido a temer. Guerra, então. Guerra, ela confirmou sem piscar. Mas enquanto se olhavam naquele duelo de vontades, outra coisa aconteceu entre eles. A química era inegável, elétrica, completamente inapropriada dadas as circunstâncias. Rurik conseguia sentir o cheiro do seu perfume, algo subtil e natural, como jasmim misturado com óleo de linhaça. Conseguia ver as pequenas manchas de tinta nos seus dedos longos e elegantes. Conseguia notar como a sua respiração tinha acelerado ligeiramente. E pela primeira vez na sua vida adulta, Rurik Volkov não sabia exatamente o que fazer. Tem 2 semanas, senhorita Liora, ele finalmente disse recuando. Depois disso, os bulldozers chegarão com ou sem a sua presença. Então será melhor que arranje bulldozers muito pequenos, ela respondeu, porque eu não sairei daqui. Enquanto saía da igreja, Rurik não pôde deixar de olhar para trás uma última vez. Amara tinha regressado ao seu andaime e estava a trabalhar com uma intensidade renovada, como se a sua conversa não tivesse ocorrido. Mas ele notou que as suas mãos tremiam ligeiramente enquanto segurava o pincel. Interessante, pensou, subindo para o seu Maserati. Muito interessante. Pela primeira vez em meses, Rurik Volkov tinha algo que o intrigava mais do que as suas próximas conquistas românticas ou as suas próximas aquisições comerciais. Tinha um mistério para resolver. Quem era Amara Liora realmente, e por que a ideia de a ver novamente o movia mais do que qualquer reunião de negócios. Enquanto conduzia de volta para a sua penthouse, um sorriso muito diferente da sua habitual expressão predatória curvou os seus lábios. Talvez as próximas 2 semanas fossem mais divertidas do que ele tinha antecipado. Mas o que Rurik não sabia era que Amara Liora tinha passado os últimos 5 anos a estudar não só a arte do Renascimento, mas também os homens que se acreditavam donos do mundo. E ela tinha planos muito específicos para o magnata russo, que pensava que podia comprar e destruir tudo o que ela amava. A guerra tinha começado, e pela primeira vez na sua vida, Rurik Volkov tinha encontrado o seu igual. 3 dias depois do encontro na igreja, Rurik descobriu que não conseguia tirar Amara Liora da cabeça. Era uma sensação completamente nova e profundamente irritante. Ele, que tinha dominado a arte da conquista e do abandono, estava a pensar,
em olhos cor de mel, e na forma desafiadora como ela tinha pronunciado a palavra não. Marco ligou para o seu assistente enquanto revia os contratos imobiliários do dia. Preciso de todas as informações disponíveis sobre Amara Liora. Educação, experiência profissional, situação financeira, tudo. A restauradora da igreja, senhor? Essa. 1 hora depois, Marco colocou um dossiê na secretária de vidro de Rurik. Informação muito interessante, Sr. Volkov. Rurik abriu a pasta e começou a ler. Amara Liora, 28 anos, nascida em Barcelona de mãe italiana e pai espanhol. Licenciada magna cum laude em História da Arte pela Universidade de Florença. Mestre em Restauração no Instituto Central de Restauração de Roma. Tinha trabalhado nos museus do Vaticano, no Louvre, e era atualmente uma consultora independente especializada em arte renascentista. Mas a informação mais intrigante estava na última página. Amara vivia num pequeno apartamento em San Frediano. Conduzia uma Vespa vintage e, de acordo com os registros financeiros, sobrevivia com contratos esporádicos que mal cobriam as suas despesas básicas. Era, em termos econômicos, vulnerável. Por que é que uma mulher com estas credenciais vive como uma estudante? Rurik murmurou. Há mais, senhor. Marco sorriu. Aparentemente, ela rejeitou uma oferta permanente do Metropolitan Museum of New York no ano passado. Também rejeitou um cargo no Museu do Prado. Parece que prefere trabalhar em projetos locais de conservação histórica, embora paguem muito pouco. Uma idealista, pensou Rurik. Uma idealista perigosa. O seu telefone tocou. Era Giorgio Medici, o seu advogado, e um dos homens mais influentes de Florença. Rurik, temos um problema. A voz de Giorgio soava tensa. A restauradora apresentou um pedido oficial à Superintendência Cultural. Está a pedir que a igreja seja declarada um monumento protegido. Ela pode fazer isso? Tecnicamente, sim. Se ela puder provar que os frescos têm um valor histórico excepcional, eles poderiam congelar a demolição indefinidamente. Rurik sentiu uma mistura de admiração e irritação. Amara não só tinha declarado guerra, ela tinha lançado o primeiro ataque estratégico. Quanto tempo temos? A audiência é na sexta-feira. 3 dias. Mas, Rurik... Giorgio fez uma pausa. Há mais. Hoje à noite é a gala de caridade da Fundação Medici, no Palazzo Pitti. Metade da elite cultural florentina estará lá, incluindo vários membros da superintendência. Se ela aparecer, pode conseguir apoio para a sua causa, Rurik concluiu. Ela será convidada? Não oficialmente, mas sabes como são estes eventos. Com as conexões certas, qualquer pessoa pode entrar. Depois de desligar, Rurik olhou pela janela em direção à cúpula do Duomo. Uma ideia começou a formar-se na sua mente. Era arriscada, provavelmente estúpida, mas definitivamente intrigante. Pegou no seu telefone e discou um número que sabia de cor. Isabela, disse quando uma voz feminina atendeu. Sou o Rurik, preciso de um favor. Isabela Conte era a diretora de uma das boutiques mais exclusivas de Florença e tinha vestido todas as mulheres importantes na vida de Rurik. Ela também lhe devia vários favores profissionais. Claro, Rurik, o que precisas? Preciso que vistas uma mulher para a gala de hoje à noite. Alguém que provavelmente nunca esteve num evento como este. Preciso que ela pareça irresistível. Mais uma conquista? Rurik fez uma pausa. Algo assim. Às 5 da tarde, Rurik estava discretamente estacionado perto do apartamento de Amara, em San Frediano. Não tinha ideia se ela estaria em casa, se aceitaria a sua oferta ou se simplesmente lhe bateria com a porta na cara. Mas havia algo sobre a incerteza que o movia de uma forma que ele não sentia há anos. Subiu as escadas estreitas do edifício do século XVIII até ao 3º andar e bateu na porta marcada com A Liora. Por um momento, ouviu a voz dela de dentro. Quando a porta se abriu, Rurik ficou sem palavras. Amara estava a usar um vestido simples de algodão azul escuro. O seu cabelo solto caía em ondas naturais sobre os ombros e tinha manchas de tinta nas mãos. Estava descalça e havia algo tão íntimo e natural em vê-la,
assim que Rurik sentiu um estranho pulso no peito. Sr. Volkov, a sua surpresa era óbvia. O que está a fazer aqui? Vim propor uma trégua temporária. Uma trégua? Há uma gala no Palácio Pitti hoje à noite. A nata da sociedade florentina estará lá, incluindo pessoas que poderiam influenciar a decisão sobre a sua igreja. Amara cruzou os braços, estudando-o com desconfiança. E eu convido-a a vir comigo. A risada que escapou dos seus lábios foi genuína e musical. Você está a convidar-me para uma gala? O mesmo homem que quer demolir a igreja que eu estou a tentar salvar? O mesmo homem. Por quê? Rurik deu um passo perto o suficiente para ver as pequenas pintas douradas que salpicavam o seu nariz. Porque, senhorita Liora, se você vai lutar comigo, prefiro tê-la onde a possa ver. E se eu concordar, o que você ganha? Uma noite interessante e talvez uma melhor compreensão do meu oponente. Amara estudou-o em silêncio por um longo tempo. Rurik conseguia ver as emoções a mudar nos seus olhos expressivos. Desconfiança, curiosidade, cálculo estratégico. Eu tenho uma condição, ela finalmente disse. É claro que tem. Se eu concordar em ir consigo, quero 30 minutos para apresentar o meu caso sobre os frescos a quem estiver disposto a ouvir, sem interrupções. Concordo? Tão simples? Tão simples. Rurik sorriu. Além disso, eu já mandei enviar um vestido apropriado para você. Deve chegar a qualquer momento. O quê? Os olhos de Amara acenderam-se com indignação. Ele presumiu que eu ia aceitar? Eu esperava que sim. Como se estivesse enfeitiçado pelas suas palavras, a campainha tocou. Rurik desceu as escadas e voltou com 3 caixas elegantes da Isabella Conte Couture. Senhorita Liora, disse, colocando as caixas no pequeno sofá da sua sala de estar. Deixe-me apresentá-la ao mundo em que você terá de se mover hoje à noite se quiser salvar a sua igreja. Amara abriu a primeira caixa com mãos trêmulas. Dentro havia um vestido de seda cor de esmeralda que parecia líquido ao toque. A segunda caixa continha saltos Louboutin, que provavelmente custavam mais do que o seu aluguer de 3 meses. A terceira, um colar de pérolas naturais com um broche de diamante que parecia uma peça de museu. Isto é demais, sussurrou ela. Hoje à noite será julgada não apenas pelas suas palavras, mas pela sua aparência. É injusto, mas é a realidade do mundo em que eu vivo. E se eu me recusar a ir, então você irá enfrentar a audiência de sexta-feira sem qualquer apoio político, e eu irei obter os meus alvarás de demolição. Amara fechou os olhos, e Rurik podia ver a batalha interna refletida no seu rosto. Finalmente, ela abriu-os e olhou diretamente para ele. Está bem, mas eu tenho outra condição. O quê? Depois desta noite, não importa o que aconteça. Eu quero que me prometa uma coisa. Diga-me, quero que visite a igreja comigo amanhã ao amanhecer. Não para discutir, não para negociar, mas apenas para ver os frescos com a luz do amanhecer, para realmente entender o que está prestes a ser destruído. Rurik sentiu algo estranho no peito. Havia algo na forma como ela o olhava, uma vulnerabilidade cuidadosamente controlada que o fazia querer. O quê? Protegê-la. Era ridículo. Ele não protegia ninguém exceto a si próprio. Eu aceito, ele finalmente disse. Então temos um acordo. Amara estendeu a mão. A que horas me vem buscar? 8 em ponto. Rurik pegou na sua mão, notando como a sua pele era suave, apesar do trabalho manual. Senhorita Liora, esta noite pode mudar tudo entre nós. Eu sei, ela respondeu sem retirar a sua mão. Essa é exatamente a ideia. 3 horas depois, quando Rurik bateu novamente à sua porta, Amara estava completamente imóvel. A transformação foi chocante. O vestido esmeralda ajustava-se à sua figura como se tivesse sido criado especificamente para ela, realçando cada curva de uma forma elegante, mas não óbvia. O seu cabelo estava apanhado num elegante coque baixo, o que deixava a graça do seu pescoço e ombros exposta. As pérolas adicionavam um toque de sofisticação clássica, mas foram os seus olhos que realmente o deixaram sem fôlego. A maquilhagem subtil tinha intensificado a sua cor natural, fazendo-os brilhar como mel líquido.
Passei na inspeção? Ela perguntou com um sorriso que misturava nervosismo e desafio. Definitivamente, Rurik respondeu, a sua voz mais rouca do que o habitual. Ela estava perfeita. Ele ofereceu-lhe o seu braço e ela aceitou, permitindo que a guiasse para o Maserati. Enquanto conduziam pelas ruas iluminadas de Florença em direção ao Palazzo Pitti, uma estranha tensão preenchia o espaço entre eles. Nervosa? Amara perguntou. Eu nunca. Rurik olhou para ela com perplexidade. Você? Aterrorizada, ela admitiu. Nunca estive em algo assim. Não parece. Mantenha a cabeça erguida. Sorria quando alguém a apresentar. E lembre-se que a sua paixão pela arte é a sua maior arma. Você está a dar-me conselhos? O meu inimigo está a ajudar-me? Talvez não sejamos inimigos, afinal de contas. Rurik murmurou, surpreendendo-se a si próprio com a honestidade daquelas palavras. O Palazzo Pitti estava espetacularmente iluminado. As suas janelas douradas a criarem um brilho quente contra o arenito. Carros de luxo descarregavam casais elegantes na entrada principal, onde fotógrafos capturavam cada chegada importante. Quando Rurik e Amara desceram do Maserati, vários flashes dispararam de imediato. Rurik era uma figura bem conhecida nestes círculos, e a sua misteriosa companhia gerou imediatamente murmúrios de curiosidade. Respire, Rurik murmurou enquanto subiam a escadaria principal. Você é uma especialista em arte renascentista num dos aspectos mais importantes do Renascimento. Você está no seu elemento. Os jardins interiores do palácio tinham sido transformados num deslumbrante espaço de gala. Mesas redondas, cobertas com toalhas de linho branco, estavam decoradas com arranjos de rosas brancas e dipsófila. Luzes suspensas criavam uma atmosfera mágica, e uma orquestra de câmara tocava discretamente num canto. A nata da sociedade florentina estava lá. Políticos, artistas, herdeiros de fortunas familiares, diplomatas. Rurik conhecia a maioria, mas hoje à noite via-os através dos olhos de Amara, notando a superficialidade que normalmente lhe passava despercebida. Rurik! Giorgio Medici aproximou-se com a sua mulher. Não vai apresentar a sua encantadora companhia? Claro, Giorgio Francesca apresento Amara Liora, uma das mais talentosas restauradoras de arte em Itália. Francesca, uma mulher elegante de cerca de 50 anos, estudou Amara com interesse genuíno. Restauradora? Que fascinante! No que está a trabalhar atualmente? Na igreja de Santa Maria delle Lacrime, Amara respondeu com confiança. Estou a restaurar frescos do século XIV, que são absolutamente extraordinários. A igreja que o Rurik planeia... Giorgio parou abruptamente, olhando para cada um com um entendimento assustado. A mesma. Amara confirmou com um sorriso que não chegava aos seus olhos. A conversa que se seguiu foi uma delicada dança de diplomacia. Amara falava apaixonadamente sobre a importância histórica dos frescos, enquanto Rurik observava, fascinado pela forma como ela cativava cada pessoa que conhecia. Com o passar da noite, Rurik percebeu que estava a ver Amara conquistar a elite florentina com a mesma eficiência com que ele conquistava reuniões de negócios. Mas ela fazia-o com paixão genuína e profundo conhecimento, não com manipulação calculada. Vamos dançar? Ele perguntou quando a orquestra começou a tocar uma valsa. Na pista de dança improvisada, Rurik tomou Amara nos seus braços e sentiu imediatamente a química que ele tinha tentado ignorar a noite toda. Ela movia-se naturalmente, seguindo a sua guia, mas mantendo a sua própria elegância. Esta noite tem sido inesperada, Amara murmurou, a sua voz mal audível por cima da música. Em que sentido? Pensei que ia estar rodeada de snobs pretensiosos. Em vez disso, encontrei pessoas que realmente se importam com a arte e a cultura. E eu pensei que ia passar a noite a proteger os meus interesses comerciais, Rurik admitiu. Em vez disso, passei a noite a admirar a sua paixão. Os seus olhos encontraram-se, e por um momento o resto do mundo desapareceu. Rurik inclinou-se ligeiramente, aproximando o seu rosto do dela.
Rurik, sussurrou Amara. Isto é perigoso. A coisa mais perigosa que eu já fiz, ele respondeu, e também a mais tentadora. A música parou, mas eles permaneceram nos braços um do outro um momento a mais do que o socialmente aceitável. Finalmente, Amara separou-se, as suas bochechas ligeiramente coradas. Preciso de ar fresco, murmurou. Rurik guiou-a para os jardins privados do palácio, onde um caminho iluminado rodeava rosas centenárias. A noite era perfeita, ar de outubro morno, o perfume das rosas a misturar-se com o jasmim noturno, a lua cheia a criar sombras românticas entre as árvores. Amara, Rurik disse quando estavam sozinhos, eu tenho que lhe perguntar uma coisa. O quê? Por que é que você rejeitou os empregos em Nova York e em Madrid? Poderia estar a ganhar 10 vezes o que ganha aqui. Ela parou ao lado de uma fonte do século XVII, a água a cantar suavemente na noite. Porque o dinheiro não é o que me motiva. Então o quê? Preservar a beleza, manter a história viva, garantir que as futuras gerações possam experimentar a mesma maravilha que eu sinto quando toco num fresco de 500 anos. Ela virou-se para o olhar. Você entende esse sentimento? Já sentiu que algo é mais importante do que o benefício econômico? Rurik permaneceu em silêncio. No seu mundo, tudo tinha um preço. Tudo era negociável. A beleza era algo que se comprava, se possuía, se exibia como um símbolo de estatuto. Não, ele finalmente admitiu. Eu nunca senti isso. Isso deixa-me muito triste, disse Amara, e havia uma tristeza genuína na sua voz. Tristeza? Viver num mundo onde tudo tem um preço, mas nada tem valor real, deve ser muito solitário. As palavras atingiram Rurik como um soco no estômago. Solitário. Quando foi a última vez que ele teve uma conversa real com alguém? Quando foi a última vez que alguém tinha visto além da sua riqueza e poder? Amara, ele começou, mas foi interrompido pelo seu telefone. Sr. Volkov, era Marco, o seu assistente. Lamento interromper, mas há uma emergência. Os investidores russos anteciparam a sua chegada. Eles estarão aqui amanhã de manhã para inspecionar a propriedade. Amanhã? Era suposto eles virem na próxima semana. Mudança de planos, senhor. Se eles não virem um progresso imediato no projeto, ameaçaram retirar o seu financiamento. Rurik fechou os olhos. Sem os investidores russos, o projeto dos apartamentos iria abaixo. Mas também significava que os seus planos de acompanhar Amara ao amanhecer na igreja tinham sido arruinados. As notícias? Perguntou Amara quando ele desligou. Complicações de trabalho. Rurik estudou-a à luz da lua. Amara, sobre amanhã. Eu sei, ela disse suavemente. A sua promessa já não é válida. Não é isso, é que... Rurik. Ela pôs uma mão no braço dele. Eu entendo. Negócios em primeiro lugar. Sempre. Havia algo no seu tom. Uma resignação triste que o fez sentir como um completo bastardo. Esta mulher tinha passado a noite no seu mundo. Ela tinha sido encantadora e elegante e perfeita. E agora, ele estava a desapontá-la. Amara, está tudo bem, ela disse, começando a caminhar de volta para o palácio. Está mesmo tudo bem. Esta noite foi bonita, mas ambos sabemos que seremos inimigos novamente amanhã. Não tem que ser assim. Ela parou e virou-se para ele. Não, vai cancelar a demolição? Você sabe que eu não posso fazer isso. Então sim, tem que ser assim. O caminho de regresso ao seu apartamento foi feito em silêncio. Quando Rurik estacionou em frente ao seu edifício, Amara virou-se para ele. Obrigada por esta noite, ela disse formalmente. Foi instrutivo. Amara, espera. Mas ela já tinha saído do carro e estava a caminhar em direção à entrada do seu edifício. Rurik viu-a subir as escadas, viu-a acender a luz do seu apartamento e sentou-se no seu carro por mais 20 minutos, tentando entender o que diabos estava a acontecer com ele. Aquela noite, na sua penthouse, Rurik ficou acordado até ao amanhecer, de pé em frente às janelas viradas para o Duomo, a pensar em olhos cor de mel e na forma como Amara tinha dito a palavra solitário. Pela primeira vez na sua vida, o seu sucesso não parecia uma vitória.
Parecia exatamente o que Amara tinha dito que seria. Muito, muito solitário. A audiência na Superintendência Cultural foi realizada numa sexta-feira chuvosa numa sala austera do Palazzo Medici Riccardi, que contrastava dramaticamente com a elegância da gala de 3 noites atrás. Rurik chegou acompanhado por uma equipa de 5 advogados, todos vestidos com fatos Armani e a carregar malas de couro italianas, que custavam mais do que o salário anual de muitas pessoas. Amara chegou sozinha, a carregar uma simples pasta Manila e a vestir o mesmo fato azul marinho que tinha usado para o encontrar na igreja. Mas havia algo diferente na sua postura, uma determinação de ferro que não tinha estado presente antes. Durante os últimos 3 dias, enquanto Rurik tinha estado ocupado com os seus investidores russos, ela tinha estado a trabalhar. Bom dia, senhora Liora. Foi saudada pelo presidente do comitê, o professor Giuliano Torretti, um homem de 60 anos com barba grisalha e olhos gentis, por trás de óculos de armação dourada. Entendo que se manifesta para apresentar sobre o valor histórico da Igreja de Santa Maria delle Lacrime. Sim, professor Torretti. Amara abriu a sua pasta com mãos firmes. Durante as últimas 72 horas, eu realizei uma análise exaustiva dos frescos. O que eu descobri vai além das minhas mais otimistas. Rurik sentiu uma ansiedade pungente. Ele tinha esperado que ela fizesse uma apresentação emocional baseada na beleza dos frescos. Isto soava muito mais científico. Amara conectou o seu portátil a um projetor, e a primeira imagem encheu o ecrã. Um close-up detalhado de um dos frescos que mostrava uma técnica de pintura extraordinariamente sofisticada. Estes frescos não foram pintados por um simples discípulo de Giotto. A sua voz clara e profissional começou. Depois de uma análise comparativa com obras conhecidas, eu encontrei evidências de que eles foram criados por Andrea Pisano, um dos mestres mais importantes do século XIV, cujas obras se acreditava estarem perdidas para sempre. Um murmúrio de espanto percorreu a sala. Rurik sentiu como se o chão estivesse a mover-se debaixo dos seus pés. Além disso, Amara continuou, mostrando fotografias de detalhes microscópicos. Eu identifiquei o uso de lápis lazuli autêntico importado diretamente do Afeganistão. Isso era extraordinariamente caro no século XIV, indicando que a igreja foi encomendada por uma família extremamente poderosa. O slide seguinte mostrou documentos históricos. Depois de investigar os arquivos da Biblioteca Laurentina, eu descobri que a Santa Maria delle Lacrime foi construída como uma capela privada da família Strozzi, uma das mais importantes dinastias bancárias de Florença, rivais diretos dos Medici. O professor Torretti inclinou-se para a frente. A senhora está a sugerir que estes frescos são obras perdidas de Pisano encomendadas pelos Strozzi? Eu não estou a sugerir, Amara respondeu com um sorriso. Eu estou a afirmar, e tenho a documentação para o provar. A bomba que se seguiu deixou todos em silêncio. Amara tinha encontrado, escondido atrás de uma camada de gesso, um fresco adicional que mostrava os Strozzi juntamente com a assinatura distintiva de Andrea Pisano. Senhores, Amara concluiu, não estamos a falar de frescos bonitos. Estamos a falar de uma das mais importantes descobertas da arte renascentista nos últimos 50 anos. Destruir esta igreja seria equivalente a queimar a Mona Lisa. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rurik olhou para os seus advogados, que pareciam ter perdido subitamente a capacidade de falar. O professor Torretti consultou com os outros membros do comitê, em voz baixa por vários minutos, antes de se dirigir novamente para a sala. Senhora Liora, esta evidência é extraordinária. Precisaremos de tempo para verificar as suas descobertas. Mas com base no que apresentou, não temos outra escolha senão suspender imediatamente qualquer alvará de demolição até que uma investigação completa seja realizada. Por quanto tempo? Perguntou o principal advogado de Rurik. Um mínimo de 6 meses, possivelmente 1 ano.
Rurik sentiu como se tivesse sido atingido no estômago. Os seus investidores russos nunca esperariam 1 ano. O projeto estava, de facto, morto. Enquanto os assistentes começavam a recolher os seus pertences, Amara passou pela mesa de Rurik. Ele parou por um momento, os seus olhos encontrando os dela. Lamento que tenha sido assim, ela disse suavemente. Mas eu tinha que o fazer. Eu sei, ele respondeu, surpreendido pela ausência de raiva na sua voz. Você jogou de forma brilhante. Não foi um jogo, Rurik. Nunca foi um jogo. Naquela tarde, Rurik encontrou-se a fazer algo que nunca tinha feito antes, a cancelar reuniões importantes para caminhar sem rumo pelas ruas de Florença. Acabou, sem se dar conta, em frente à igreja de Santa Maria delle Lacrime. A porta estava aberta, e ele podia ouvir música clássica a flutuar do interior. Entrou e encontrou Amara a trabalhar no andaime, mas desta vez ela não estava sozinha. Havia mais 3 pessoas, 2 que pareciam acadêmicos e uma mulher mais velha com cabelo prateado, que ele reconheceu como a diretora do Instituto de Arte de Florença. Sr. Volkov, a diretora o cumprimentou quando o viu. Que surpresa vê-lo aqui. Professora Benedetti, ele respondeu, mantendo a sua compostura profissional. Só queria ver a descoberta. Oh, ele deve vê-la. Os seus olhos brilhavam com entusiasmo acadêmico. O que a senhorita Liora encontrou aqui é absolutamente revolucionário. Estas obras irão reescrever o que sabemos sobre a arte do... Amara desceu do andaime e Rurik notou que ela tinha perdido peso nos últimos dias. Havia também olheiras escuras debaixo dos seus olhos, como se ela não tivesse dormido bem. Posso falar consigo? Ele perguntou em voz baixa. Em privado, ela hesitou. Depois concordou. Professora, pode continuar sem mim por alguns minutos? Eles saíram para o pequeno jardim lateral da igreja, onde as folhas de outono criavam um tapete dourado debaixo dos ciprestes. O ar era fresco e trazia o aroma das folhas molhadas e da terra. Parabéns, Rurik finalmente disse. Você ganhou. Não se sente como uma vitória, Amara respondeu, embrulhando o seu casaco mais apertado à volta do corpo. Por que não? Ela olhou diretamente para ele e ele viu dor nos seus olhos dourados. Porque eu tive que me tornar alguém que eu não queria ser para ganhar. O que quer dizer? Eu passei 3 dias a investigar não só os frescos, mas também as suas finanças, os seus investidores, os seus prazos. Eu calculei exatamente que tipo de evidência eu precisaria para destruir o seu projeto da forma mais eficiente possível. A sua voz quebrou ligeiramente. Eu tornei-me você, Rurik. Fria, calculista, implacável. Amara, e a pior coisa é que funcionou. Eu sabia exatamente que botões pressionar, que timings usar, como apresentar a informação para causar o máximo de dano. Eu aprendi com um mestre. Rurik sentiu uma pontada de algo que não tinha experimentado em anos. Remorso. Você não é como eu. Não. Ela riu amargamente. Eu destruí o seu projeto. Provavelmente custar-lhe-á milhões de euros, e eu filo com total premeditação. Como é que isso é diferente do que você faz? Porque você fê-lo para salvar algo bonito, eu destruo coisas bonitas para fazer dinheiro. O silêncio que se seguiu estava cheio de todas as coisas que não podiam ser ditas. Rurik queria tocá-la, confortá-la, dizer-lhe que ela tinha feito a coisa certa, mas ele não tinha esse direito. Ele era o inimigo e ela tinha ganho. Os jornais vão ter uma história interessante amanhã, Amara finalmente disse. O que quer dizer? Andrea Morozzi, do Corriere della Sera, estava na audiência, também Lorenzo Vespucci, do La Nazione. Até amanhã, toda a Itália saberá sobre a descoberta e como o magnata russo quase destrói um tesouro nacional. Rurik fechou os olhos. A sua reputação, cuidadosamente construída por 15 anos, seria severamente danificada. Outros projetos poderiam estar em risco. Os investidores ficariam nervosos. Bem jogado, ele murmurou. Você odeia assim tanto perder? Eu não odeio perder, ele respondeu, surpreendido pela honestidade na sua própria voz. Eu odeio que tenhamos acabado em lados opostos. Amara estudou-o com uma expressão que ele não conseguia interpretar. Mesmo?
Aquela noite na gala foi a primeira vez em anos que eu me senti... O quê? Conectado. Real. Como se eu fosse mais do que a minha conta bancária. Rurik, mas você tinha razão. Negócios estão sempre em primeiro lugar para mim. Eu não sei como ser diferente. Amara deu um passo e, por um momento louco, Rurik pensou que ela o ia tocar, confortá-lo. Em vez disso, ela simplesmente olhou para ele com uma tristeza profunda que lhe partiu o coração. Essa é a tragédia, ela disse suavemente. Você poderia ser diferente se quisesse, mas você escolheu não ser por tanto tempo que já nem se lembra de quem era antes. Naquela noite, Rurik embriagou-se pela primeira vez em 10 anos. Sentado na sua penthouse, com uma garrafa de vodka russa de 1.000 euros, ele contemplou a cidade que tinha conquistado e perguntou-se por que é que se sentia como se tivesse perdido tudo. O seu telefone tocou constantemente. Advogados, investidores, jornalistas. Ele ignorou tudo. Às 2 da manhã, ele tomou uma decisão que surpreendeu até a si próprio. Tomou um duche, mudou de roupa e foi para a igreja. Ele encontrou-a a trabalhar sozinha, à luz de candeeiros portáteis, a restaurar meticulosamente uma secção particularmente danificada do fresco. Ela estava tão concentrada que não o ouviu entrar. Você nunca dorme? Ele perguntou da porta. Amara sobressaltou-se, quase caindo do andaime. Rurik, você assustou-me. Desculpe. Ele aproximou-se do andaime. Posso subir? Ela hesitou. Depois concordou. Tenha cuidado com as tábuas. Rurik subiu desajeitadamente, não habituado a este tipo de estruturas improvisadas. Quando esteve ao lado dela, pôde ver o fresco de perto pela primeira vez. Era impressionante. As cores, mesmo depois de 600 anos, eram vibrantes e vivas. Os rostos dos santos tinham uma expressividade que parecia transcender o tempo. E os detalhes, cada dobra de tecido, cada fio de cabelo, cada expressão facial tinha sido pintada com um cuidado e maestria que lhe tirou o fôlego. Agora eu entendo, ele murmurou. O quê? Por que é que você luta tanto por isto? Rurik estendeu a mão, parando um pouco antes de tocar na superfície pintada. Está vivo. Exatamente. A voz de Amara suavizou-se. É como se Andrea Pisano tivesse derramado a sua alma nestas paredes. E cada vez que eu toco nestas pinturas, eu sinto essa conexão com o passado, essa continuidade da beleza humana através dos séculos. Eu nunca senti nada parecido, Rurik admitiu. Por que está aqui, Rurik? Às 2 da manhã, ele virou-se para olhar, e na luz dourada dos candeeiros, com manchas de tinta no rosto e o cabelo desgrenhado, ela parecia mais bonita do que qualquer mulher que ele alguma vez conhecera. Por que eu não consigo tirá-la da cabeça? Ele simplesmente disse. Porque pela primeira vez na minha vida, perder algo doeu-me mais do que ganhá-lo me teria feito feliz. Rurik, não. Deixe-me terminar. Ele aproximou-se dela no espaço estreito do andaime. Esta tarde, quando você disse que tinha se tornado eu para me vencer, eu percebi algo terrível. O quê? Que eu me tinha tornado o que sou para nunca sentir o que eu estou a sentir agora. E o que está a sentir? Vulnerável, perdido, como se tudo o que eu pensava que era importante fosse vazio. Lágrimas brilhavam nos olhos de Amara. Não é vazio se você decidir enchê-lo com algo real. Eu não sei como fazer isso. Você podia começar por ficar, ela sussurrou. Aqui, esta noite. Ajude-me a trabalhar nisto. Não como um negócio, não como um investimento, apenas para entender. Rurik olhou para o fresco, depois olhou para ela. Eu não sei nada sobre restauração. Eu posso ensinar-lhe. Por que faria isso? Eu sou o seu inimigo. Não, Amara negou com a cabeça. Você é um homem perdido que se esqueceu do que realmente importa. Mas você pode se lembrar. Como pode ter tanta certeza? Porque a forma como você olhou para este fresco há um momento, essa foi a primeira expressão real que eu vi no seu rosto. Sem máscaras, sem cálculos, apenas espanto. Rurik sentiu algo a mexer-se no seu peito, algo que tinha estado adormecido por anos. Amara, se eu ficar, o que acontece? Eu poderia me apaixonar por você. E eu não sei se isso seria bom para qualquer um de nós.
Ela estendeu a mão, manchada de tinta e a tremer ligeiramente, e tocou-lhe na bochecha. E se for tarde demais para se preocupar com isso? Nesse momento, num andaime improvisado às 2h30 da manhã, rodeado por séculos de beleza e arte, Rurik Volkov rendeu-se a algo mais poderoso do que qualquer impulso de conquista que ele alguma vez experimentara. Ele rendeu-se à possibilidade de ser amado por quem ele realmente era, não pelo que possuía. E pela primeira vez na sua vida adulta, isso não o aterrorizou. Libertou-o. 3 semanas depois daquela noite no andaime, Florença acordou com notícias que ninguém tinha antecipado. Rurik Volkov tinha anunciado publicamente a sua retirada do projeto de demolição e tinha doado à igreja de Santa Maria delle Lacrime à cidade, juntamente com uma subvenção de 5 milhões de euros para a sua restauração completa. Os jornais não sabiam o que fazer com a história. O magnata que encontrou o seu coração foi como o La Gazzetta dello Sport a chamou. De predador a protetor, a transformação de Volkov, proclamava Il Corriere della Sera. Mas foi o La Nazione que capturou a verdadeira essência com a sua manchete: o poder da arte quando a beleza conquista o conquistador. Amara leu a notícia do seu apartamento com uma chávena de café que arrefecia nas suas mãos trêmulas. Ela não via Rurik desde aquela noite na igreja há 3 semanas, quando eles trabalharam lado a lado até ao amanhecer, restaurando silenciosamente uma secção do fresco enquanto partilhavam histórias das suas respectivas infâncias. Ele tinha lhe contado sobre crescer em São Petersburgo com uma mãe solteira que trabalhava em 3 empregos para o sustentar. Sobre a promessa que ele tinha feito a si próprio de nunca mais ser economicamente vulnerável. Sobre como o poder se tinha tornado o seu escudo contra o mundo. Ela tinha lhe contado sobre o seu pai, um artista frustrado que nunca conseguiu vender as suas pinturas e morreu amargo e pobre. Sobre a sua decisão consciente de escolher a preservação da arte em vez da criação pessoal. Sobre como ela tinha aprendido a encontrar a beleza no que os outros descartavam. Quando o sol tinha começado a filtrar-se pelas janelas da igreja, Rurik tinha pego no seu rosto entre as suas mãos, manchadas de tinta, e tinha lhe dado um beijo com uma ternura que a tinha surpreendido até as lágrimas. Isto muda tudo, ele tinha sussurrado contra os seus lábios. Eu sei, ela tinha respondido. Mas depois, ele tinha partido e não tinha regressado. Agora, lendo sobre a sua doação, Amara não sabia se sentia aliviada, confusa ou magoada. O seu telefone tinha tocado constantemente a manhã toda. Jornalistas, acadêmicos, oficiais do governo, todos a quererem comentários sobre a conversão de Rurik Volkov. Mas a única pessoa de quem ela queria saber notícias permanecia em silêncio. Às 2h, enquanto trabalhava na igreja rodeada por uma equipa completa de restauradores, que o dinheiro de Rurik tinha tornado possível contratar, ela ouviu o familiar roncar do Maserati preto a estacionar lá fora. O seu coração começou a bater mais depressa. Senhorina Liora, um dos restauradores, chamou-a do andaime principal. Há alguém aqui para ver. Amara desceu lentamente, secando as suas mãos num trapo, tentando parecer casual. Rurik estava de pé na entrada, mas parecia diferente. Mais magro, talvez. Havia olheiras escuras debaixo dos seus olhos cinzentos, e algo na sua postura sugeria incerteza. Olá, ele simplesmente disse. Olá. Eles olharam um para o outro por um momento que pareceu eterno, rodeados pelo som dos pincéis e das conversas em voz baixa dos outros trabalhadores. Podemos falar? Ele perguntou em privado. Amara desceu e guiou-o para o pequeno jardim lateral onde eles tinham falado depois da audiência. As folhas de outono tinham sido varridas e o jardim parecia mais cuidado, mais formal. Tudo parecia diferente agora que a igreja tinha fundos apropriados. Parabéns, ele disse uma vez que estavam sozinhos.
A equipa de restauração é impressionante. Graças à sua doação, nossa doação, foi a sua ideia desde o início. Amara estudou-o cuidadosamente. Por que você o fez, Rurik? Por que mesmo? Ele permaneceu em silêncio por um longo tempo, a olhar para os ciprestes que se erguiam contra o céu cinzento de novembro. Você conhece a história do escorpião e do sapo? Ele finalmente perguntou. Sim. O escorpião pica o sapo que o está a ajudar a atravessar o rio, condenando ambos a afogar-se porque é a sua natureza. Exatamente. Rurik virou-se para ela. Toda a minha vida eu fui o escorpião. Era a minha natureza tomar, conquistar, possuir. Mesmo quando eu sabia que iria magoar os outros, mesmo quando eu sabia que me iria magoar a mim próprio a longo prazo. E agora? Agora, eu não tenho a certeza de qual é a minha natureza. A sua voz quebrou ligeiramente. Aquela noite consigo, no andaime, quando você me ensinou a misturar os pigmentos. Quando nós trabalhamos juntos para salvar algo bonito em vez de o destruir. Pela primeira vez na minha vida adulta, eu senti que era uma boa pessoa. Amara sentiu que as lágrimas ameaçavam rebentar. Por que você desapareceu então? Porque eu estava assustado. A admissão pareceu exigir um grande esforço. Porque eu sabia que se eu ficasse, se eu permitisse que isto continuasse entre nós, eu teria que fundamentalmente mudar quem eu sou. E eu não sabia se era capaz de fazer isso. E agora você sabe? Não. Rurik deu um passo mais perto. Mas eu sei que quero tentar. Rurik, as últimas 3 semanas foram as mais miseráveis da minha vida. Ele continuou. Eu fechei 3 negócios importantes. Eu fiz mais dinheiro do que eu poderia gastar numa vida inteira. Eu fui convidado para as melhores festas da Europa. E tudo se sentia completamente vazio. Por quê? Porque nada disso significava nada sem você. Porque eu percebi que a única coisa que eu realmente queria era estar aqui, a trabalhar consigo, a criar algo bonito em vez de destruir tudo o que eu toco. Amara sentiu que o seu coração ia explodir. O que você está a dizer exatamente? Estou a dizer que estou apaixonado por você. As palavras saíram num sussurro áspero. Estou a dizer que eu quero tentar ser o homem que eu vi refletido nos seus olhos naquela noite. Estou a dizer que eu não sei como fazer isso. Mas eu quero aprender, Rurik. E estou a dizer que se você me der uma chance, se você confiar em mim o suficiente para tentar, eu juro por tudo o que considero sagrado, que eu nunca serei o homem que eu era antes de a conhecer. As lágrimas que Amara tinha estado a conter finalmente brotaram. Como posso eu confiar nisso? Como posso eu confiar que não é apenas mais uma conquista para você? Porque Rurik estendeu as suas mãos, mostrando as palmas pintadas que ele nunca tinha conseguido limpar completamente. Pela primeira vez na minha vida, eu não estou a tentar conquistar nada. Eu estou a tentar render-me. A quê? A você. A isto. A possibilidade de que eu possa ser amado não pelo meu dinheiro ou pelo meu poder, mas por quem eu realmente sou quando todas as máscaras caem. Amara olhou para ele por um longo tempo, vendo não o magnata implacável que ela tinha conhecido semanas atrás, mas o homem vulnerável que tinha trabalhado a noite toda ao seu lado, que tinha tocado reverentemente num fresco de 600 anos, que tinha admitido não saber como amar, mas querendo aprender. Há algo que você precisa de entender, ela finalmente disse. O quê? Se nós fizermos isto, se nós realmente tentarmos isto, você não pode voltar a ser quem costumava ser quando as coisas ficarem difíceis. Você não pode usar o seu dinheiro ou o seu poder para resolver problemas emocionais. Você não pode comprar a sua saída de conflitos ou vulnerabilidades. Eu entendo. A sério. Amara aproximou-se dele. Porque amar alguém de verdade significa dar-se completamente, ser vulnerável, ser magoado por vezes. Significa que você nem sempre pode ganhar, nem sempre pode ter o controlo. Mara, Rurik pegou nas suas mãos entre as suas. Eu passei 35 anos a controlar tudo na minha vida, e eu tenho estado mais solitário a cada ano que passou. Se ser vulnerável consigo significa nunca mais estar sozinho,
Então é isso que eu quero. Mesmo que isso signifique que, por vezes, você terá de escolher entre o que eu quero e o que é lucrativo. Especialmente então, Amara estudou o seu rosto, procurando por qualquer vestígio do frio cálculo que o tinha definido antes. Em vez disso, ela viu medo, esperança e algo que se parecia muito com amor real. Está bem, ela finalmente sussurrou. Mas com condições. Condições? Primeira condição. Eu quero que você veja um terapeuta, sozinho, para trabalhar nos padrões que fizeram de você quem você era. Aceito. Segunda condição. Eu quero que você passe tempo aqui, na igreja, a aprender sobre restauração. Não como um hobby de rico, mas realmente a comprometer-se com o trabalho. Você me ensinaria? Eu ensinaria. Terceira condição. Amara sorriu pela primeira vez em semanas. Eu quero que você me beije agora mesmo, antes que eu perca a coragem de fazer isto. Rurik não precisou de ser pedido 2 vezes. Ele atraiu-a para si com uma ternura que contrastava dramaticamente com a sua reputação de homem implacável. E ele beijou-a como se ela fosse a coisa mais preciosa que ele alguma vez tinha tido nas suas mãos. O beijo foi diferente desta vez. Não tinha a urgência desesperada da noite no andaime. Em vez disso, tinha a promessa de tempo, de paciência, de uma construção lenta de algo real e duradouro. Quando eles se separaram, Rurik encostou a sua testa à dela. Como é que nós fazemos isto? Ele sussurrou. Como é que nós construímos algo real quando nós viemos de mundos tão diferentes? Um dia de cada vez, Amara respondeu. Um fresco de cada vez. Uma conversa honesta de cada vez. E se eu falhar? E se os meus velhos padrões voltarem? Então nós vamos trabalhar juntos para os mudar. Mas, Rurik, ela pegou no seu rosto entre as suas mãos. Se você me desiludir de verdade, se isto for apenas uma fase para você, eu vou embora. E não haverá uma segunda chance. Não haverá. Eu prometo. Naquela noite, Rurik cancelou um importante jantar de negócios para trabalhar na igreja com Amara. Ele era desajeitado com os pincéis, impaciente com o trabalho meticuloso e claramente fora do seu elemento. Mas ele persistiu. Ele ouviu as suas instruções e gradualmente começou a entender a paciência que a restauração exigia. Você percebe, disse Amara enquanto observava as suas tentativas cuidadosas de limpar uma seção danificada do fresco, que esta é a primeira vez que eu o vejo a fazer algo em que você não é naturalmente excelente? É aterrorizante, ele admitiu. Não saber instantaneamente como dominar algo, mas é também bonito. Significa que você está a aprender, a crescer. Significa que você é humano. Você acha que eu posso mesmo mudar? Fundamentalmente, Amara largou o seu pincel e virou-se para o olhar completamente. Eu acho que o homem que trabalhou a noite toda para salvar um fresco, que doou milhões de euros sem esperar nada em troca, que está aqui esta noite a esfregar as suas mãos com tinta, quando poderia estar a fechar negócios milionários, esse homem já mudou. Você acha que esse homem é suficiente para você? Eu acho, disse Amara, aproximando-se para o beijar suavemente, que esse homem é exatamente quem eu estive à espera a vida toda. Mas mesmo enquanto eles se beijavam debaixo da luz dourada dos candeeiros de trabalho, rodeados por séculos de arte e beleza, ambos sabiam que o mais difícil ainda estava por vir. Mudar padrões de uma vida inteira, integrar 2 mundos completamente diferentes, construir amor real em vez de paixão superficial. Tudo isso exigiria mais do que boas intenções. Exigiria fé, paciência e a vontade de escolher o amor uma e outra vez, mesmo quando fosse difícil, especialmente quando fosse difícil. 6 meses depois, a igreja de Santa Maria delle Lacrime erguia-se como um testemunho vivo da transformação que era possível quando o amor se encontrava com o propósito. Os frescos de Andrea Pisano brilhavam com uma luminosidade que não possuíam há séculos. Cada figura parecia respirar com a sua própria vida, e as cores dançavam sob a luz natural que entrava pelas janelas recém-restauradas. Mas a verdadeira transformação
não tinha ocorrido nas paredes de arenito, mas no coração do homem que outrora tinha planeado destruí-las. Rurik Volkov, agora bronzeado por horas de trabalho sob o sol italiano e com as suas mãos permanentemente manchadas com pigmentos naturais, subiu ao andaime principal, aplicando a última camada de proteção a um fresco que representava a Anunciação. Os seus movimentos eram seguros agora. Cada pincelada era deliberada e cuidadosa. O magnata implacável tinha se tornado um artesão, e a metamorfose era tão completa quanto surpreendente. "Estás nervoso?" Amara perguntou do andaime adjacente, onde ela aplicava os últimos detalhes ao brasão dos Strozzi, que tinha permanecido escondido por 600 anos. Aterrorizado, Rurik admitiu, com um sorriso que tinha aprendido a ser genuíno durante estes meses de trabalho conjunto. "Tu? Também. Aquela noite, a inauguração oficial da Santa Maria delle Lacrime. Toda a Florença estaria presente, desde o presidente da Câmara aos modernos descendentes das famílias Medici e Strozzi, de críticos de arte internacionais a trabalhadores locais que tinham participado na restauração. Mas para Rurik e Amara, a verdadeira celebração era muito mais pessoal. Era a primeira vez que eles iriam apresentar o seu trabalho conjunto ao mundo. Era o culminar de 6 meses de crescimento, conflito, reconciliação e um amor mais profundo do que qualquer um deles tinha imaginado possível. Os últimos 6 meses não tinham sido fáceis. Rurik tinha tido que aprender não só as técnicas de restauração, mas também a como lidar com a frustração sem recorrer à sua tendência natural de comprar soluções. Ele tinha tido sessões de terapia semanais com o Dr. Martinelli, onde ele tinha escavado as feridas da sua infância que o tinham transformado num conquistador emocional. Amara tinha tido que aprender a confiar, a permitir que alguém mais partilhasse o seu espaço sagrado de trabalho, a navegar as complexidades de amar um homem cujo passado estava cheio de mulheres feridas e negócios implacáveis. Eles tinham tido a sua primeira luta real em janeiro, quando Rurik tinha tentado acelerar o processo de restauração, contratando mais trabalhadores sem consultar Amara. Ela tinha explodido com uma fúria que o tinha surpreendido, acusando-o de voltar aos seus velhos padrões de controlo e dominação. "Você não pode comprar soluções para isto", ela tinha gritado, com lágrimas de frustração a correrem pelas suas bochechas. "A arte não responde à pressão ou ao dinheiro, ela responde à paciência e ao amor." Rurik tinha inicialmente reagido com a sua velha arrogância, argumentando que ele tinha o direito de otimizar o processo, já que ele estava a financiar tudo. Mas então, ele tinha visto a dor nos olhos de Amara. Ele tinha ado as lições do Dr. Martinelli sobre vulnerabilidade e colaboração e ele tinha parado. "Você tem razão", ele tinha finalmente dito, despedindo-se dos trabalhadores adicionais. "Eu lamento. Eu estava a tentar controlar algo que não pode ser controlado." "Não é só sobre o trabalho", Amara tinha respondido mais calma. "É sobre nós. Se nós vamos fazer isto, a construir algo real juntos, você tem que confiar no meu processo, mesmo quando ele é mais lento do que você gostaria." Essa luta tinha sido um ponto de viragem. Depois disso, Rurik tinha realmente começado a entender que Amara queria dizer para respeitar não só os seus sentimentos, mas também a sua perícia, o seu ritmo, a sua forma de ver o mundo. Eles tinham tido a sua segunda crise em março, quando os tabloides italianos tinham publicado fotos de Rurik a trabalhar na igreja, juntamente com especulações sobre a sua nova obsessão. Investidores russos tinham começado a fazer perguntas desconfortáveis sobre a sua estabilidade mental, e vários parceiros comerciais tinham expressado preocupação sobre as suas distrações artísticas. "Talvez você devesse voltar para a sua vida antiga", Amara tinha sugerido uma noite, depois de ler um artigo particularmente cruel a ridicularizar a crise de meia-idade de Rurik. "Não é justo perder tudo por isto.
Por isto? Rurik tinha repetido genuinamente ofendido. Amara, isto é a coisa mais importante que eu alguma vez fiz. A minha vida antiga era comprar e vender propriedades. Isto é preservar a beleza para as futuras gerações. Como é que você pode pensar que eu voltaria? Porque é o que você sempre conheceu. É seguro. E você é o que eu nunca conheci. Mas eu sempre precisei. Você é o oposto de seguro. E é exatamente por isso que eu amo você. Naquela noite, eles tinham feito amor pela primeira vez no pequeno apartamento de Amara, rodeados por livros de arte e manchas de tinta, com a chuva da primavera a bater suavemente nas janelas. Tinha sido terno, intenso e completamente diferente de qualquer encontro sexual que Rurik tinha tido antes. Não tinha sido sobre conquista ou performance. Tinha sido sobre conexão, vulnerabilidade mútua e a celebração de duas almas que tinham encontrado o seu complemento perfeito. Então, enquanto eles jaziam entrelaçados entre lençóis que cheiravam a óleo de linhaça e jasmim, Rurik tinha sussurrado algo que ele nunca tinha dito a nenhuma mulher. Eu amo-te exatamente como tu és. Eu não quero mudar-te. Eu não quero possuir-te. Eu não quero impressionar-te. Eu só quero amar-te. E eu amo-te por quem tu te tornaste. Amara tinha respondido, traçando padrões no seu peito com os seus dedos manchados de tinta. Não por quem tu eras, não pelo que tu tens, mas pelo homem que escolhe todos os dias ser melhor do que ele era no dia anterior. Agora, 6 meses depois daquela primeira noite vulnerável no andaime, Rurik desceu da estrutura de trabalho e observou o resultado da sua transformação. Os frescos estavam completos, a igreja restaurada à sua glória original, e ele era um homem completamente diferente. Estás pronto? Amara perguntou, aproximando-se com o seu vestido de seda dourado que ela tinha escolhido especialmente para aquela noite. Para a inauguração, sim. Para o resto da minha vida contigo, eu espero que sim. O resto da tua vida. Rurik sorriu e ajoelhou-se no mesmo lugar onde eles tinham trabalhado lado a lado durante meses, onde eles tinham lutado e se reconciliado, onde ele tinha aprendido que a paciência era mais poderosa do que a pressão e que criar era mais satisfatório do que conquistar. Amara chorou. Ele disse, tirando um anel simples do seu bolso: "Queres casar comigo?" O anel não era ostentoso. Era uma banda de ouro reciclado com um pequeno diamante que tinha pertencido à sua avó, uma mulher que ele tinha amado incondicionalmente e que tinha ensinado ao pequeno Rurik que a verdadeira riqueza se media em afeto, não em rublos. "Tens a certeza?" Amara perguntou, as lágrimas já a começarem a brotar. "Completamente. Porque se eu disser sim, não haverá mais conquistas, nem mais coleção de corações partidos. Apenas nós. Apenas isto. Para sempre." "Mara." Rurik pegou nas suas mãos, notando como elas encaixavam perfeitamente nas suas. "Eu passei 35 anos a colecionar coisas, propriedades, negócios, experiências, mas eu nunca entendi a diferença entre possuir algo e valorizá-lo até te conhecer." "E qual é a diferença? Quando você possui algo, você está sempre à procura da próxima aquisição. Quando você valoriza algo, quando você realmente valoriza algo, você passa o resto da sua vida a cuidar dele, a protegê-lo, a ajudá-lo a florescer. E eu valorizo-te. Eu valorizo-te mais do que o meu próximo fôlego. Eu valorizo-te mais do que qualquer negócio que eu possa fechar. Eu valorizo-te o suficiente para ter fundamentalmente mudado quem eu sou para poder merecer-te. Rurik, casa comigo, Amara. Não porque eu posso dar-te uma vida luxuosa, mas porque eu quero passar o resto da minha vida a aprender de ti, a crescer contigo, a criar beleza contigo." "Tu vês, sim," ela sussurrou, e depois mais alto: "Sim." Quando ele escorregou o anel no seu dedo,
quando ele a levantou e a fez virar sob a luz dourada que se filtrava pelas janelas restauradas, ambos sabiam que eles estavam a marcar não só o fim de uma restauração, mas o começo de uma vida completamente nova. A inauguração naquela noite foi um sucesso espetacular. Os meios de comunicação internacionais cobriram não só a importância histórica dos frescos descobertos, mas também a extraordinária história de amor entre o magnata que tinha encontrado a sua alma e a restauradora que tinha restaurado mais do que arte. Mas o momento mais bonito da noite veio quando as multidões tinham partido, quando os empregados de mesa tinham recolhido os copos de champanhe vazios, quando os fotógrafos tinham guardado as suas câmaras. Rurik e Amara ficaram sozinhos na igreja, sob a luz suave das velas votivas, rodeados pela beleza que eles tinham preservado juntos. Sabes o que é o mais incrível de tudo isto? Amara perguntou, aninhando-se contra ele no banco da frente. O quê? Que quando nós começamos, eu pensava que era sobre salvar estes frescos, mas no final, eu acho que eles nos salvaram a nós. Rurik olhou para os frescos que eles tinham restaurado, para as figuras de santos e anjos que pareciam sorrir muito gentilmente das paredes. Você acha que Andrea Pisano sabia, quando ele pintou isto há 600 anos, que um dia a sua arte mudaria as vidas de duas pessoas que ainda nem tinham nascido? Eu acho que os grandes artistas sempre sabem que eles estão a criar algo que transcende o seu próprio tempo. Eles estão a pintar para a eternidade, para conexões que ainda não ocorreram, para o amor que ainda não foi encontrado. Como nós, eles beijaram-se sob o olhar das figuras centenárias, enquanto as velas cintilavam e criavam sombras dançantes nas paredes restauradas. Foi um beijo que selou não só o seu compromisso mútuo, mas também o seu compromisso com algo maior do que eles próprios, a preservação da beleza, a criação de amor duradouro, a contínua transformação de duas almas que tinham encontrado na arte a capacidade de se tornarem as suas melhores versões. Lá fora, Florença dormia sob um céu de maio estrelado. Dentro da igreja de Santa Maria delle Lacrime, dois corações que outrora tinham estado perdidos tinham encontrado o seu lar. O conquistador tinha sido conquistado, a restauradora tinha restaurado mais do que arte, e numa cidade que tinha testemunhado séculos de amor e perda, de criação e destruição, de arte e comércio, uma nova história de amor tinha começado, escrita não em páginas, mas em pigmentos e paciência, em vulnerabilidade e coragem. Uma história que, como os frescos que a tinham inspirado, estava destinada a durar muito mais tempo do que as vidas dos seus protagonistas. Uma história de renascimento, de arte, do coração e da alma.